Sem dúvida nenhuma, o benefício mais polêmico do Brasil. Muitos defendem, muitos criticam, achando um absurdo. Meu nome é Otávio Salum e hoje a gente vai tratar do benefício de auxílio reclusão. Vem comigo. O auxílio reclusão ele foi criado nos anos 60 e eu já até ouvi políticos dizendo que ele seria um estímulo ao crime. Mas na verdade uma grande polêmica é a quem o benefício é pago. Ele não é pago para o preso, ele é pago aos dependentes do preso, certo? A gente vai ver no vídeo quem são os dependentes e tal. Então ele tem os critérios meio parecidos com os da pensão por morte, a gente vai ver isso. E se você concorda ou não concorda com o auxílio reclusão, se você acha um absurdo ou se você acha correto, você pode deixar nos comentários aqui pra gente debater, que é sempre interessante. Além disso, para que os dependentes desse preso possam receber, quer dizer que a pessoa tinha que ter trabalhado antes, ela era segurada do INSS, ela estava coberta pelo INSS, então a pessoa tinha feito algumas contribuições pelo menos antes, tá? Não é um benefício assistencial. Mas eu vou trazer para você, primeiro, vou comentar com vocês os requisitos, o que a pessoa tem que fazer para que os dependentes ganhem o benefício de auxílio reclusão. Bom, o primeiro requisito para que a pessoa deixe para os dependentes o auxílio reclusão é que ela esteja presa, né? Ela tem que estar presa em regime fechado, certo? E caso essa pessoa fuja ou caso ela tenha decretado a liberdade dela, automaticamente os dependentes vão perder. A ideia justamente do benefício é essa, tá, pessoal? Porque como as pessoas estão contribuindo e tal, a pessoa daqui a pouco é presa, então para que os dependentes não fiquem desamparados, certo? Um outro requisito é para que a pessoa não esteja recebendo nenhum salário ou benefício. Por exemplo, o cara está aposentado e é preso, o cara está recebendo um benefício e é preso. Acontece, né? Então, se a pessoa já está recebendo uma aposentadoria, um benefício, ou está recebendo um salário, enfim, qualquer outro tipo de renda, então automaticamente o dependente não vai receber o benefício. Além disso, a pessoa que foi presa tinha que ter pelo menos 24 contribuições para o INSS, ao menos. Então isso também é aquele negócio que garante que o benefício ele não é assistencial. O que é um benefício assistencial? É quando o governo me paga, quando o INSS me paga algum benefício sem que eu tenha contribuído o suficiente, né? Por questão de idade, por questão de eventualmente uma doença, tá? Então nesse caso a pessoa tem que ter contribuído, isso aí às vezes o pessoal não fala, né? Mas tem as contribuições pretéritas. A pessoa também tem que ser considerada de baixa renda, tá? E a média das contribuições no último ano, ela não pode, em 2021, ela não pode ter ultrapassado o valor de R$ 1.503,25. O que significa isso? Se a pessoa, por exemplo, tem uma média de R$ 2.000, que recebia R$ 2.000, os dependentes já não vão receber o benefício. Isso para mim é um troço que eu não entendo, independentemente de você concordar ou não com o benefício, mas porra, se o cara tá recebendo, o cara tá no emprego, tá recebendo R$ 2.000 por mês, certo? Então, ele, em tese, ele não se enquadra nesse baixa renda. E a renda é a dele, tá? Não é a da família. Então, ele, em tese, ele não se enquadra. Mas se ele for preso, ele vai perder o salário. A empresa não vai ficar pagando o cara pro cara estar preso, pro cara sem trabalhar. Isso não existe, o contrato é suspenso. Então, o cara ele perde o salário, mas ele não é considerado baixa renda e a família acaba não recebendo o benefício. Isso aí, é isso aí que eu não entendo direito na lei brasileira. Mas enfim, a regra é essa, tá? Então entende-se que se a pessoa estiver recebendo em 2021, o valor atualiza todo ano, acima de R$ 1.503, então os dependentes não vão poder receber o auxílio reclusão. Mas um detalhe, se a prisão foi antes de 18 de janeiro de 2019, a regra é diferente, tá? A regra é diferente porque a lei mudou, tá? Nessa data, em janeiro de 19. Como é que era feito antes? Eles pegavam a última contribuição, o último salário ali da pessoa, certo? A última remuneração. Então, se o cara estava desempregado, por exemplo, ele tinha acabado de perder um emprego, foi lá, praticou um crime e foi preso. Então ele ia ganhar, a família, né, ia ganhar. Então justamente isso foi mudado, tá? Agora eles levam em conta os últimos 12 meses, fazem a média para ver se a pessoa ultrapassa. Então era muito comum que a pessoa estivesse desempregada, praticasse um crime e daí a família ia ter direito. Agora a coisa mudou e ficou um pouquinho mais difícil. No início do vídeo eu tinha comentado com vocês que eu ia dizer quem eram os dependentes, porque são os dependentes do preso que vão ganhar, certo? Existem 3 classes, a lei prevê 3 classes de dependentes, tá? Uma exclui a outra, se tiver a primeira, daí os da segunda classe não recebem e tal. Não vou ficar lendo para vocês, aí eu vou deixar aqui do lado todas as classes, qualquer coisa vocês pausem o vídeo para poder ler tudo ali. Mas funciona basicamente assim, a primeira classe a gente tem o cônjuge, ou seja, o companheiro, a companheira, né? E os filhos. Então vamos supor o seguinte, o cara ele era casado, tinha uma companheira e tal, foi preso e tinha um filho, né?
Então, nesse caso, o benefício vai ser dividido entre a companheira dele e entre o filho, tá? Se ele não tiver filho, daí nem companheira, nem filho, nada, eventualmente pode ser os pais, tá? Aí já seria classe 2 e assim por diante. Mas como eu falei para vocês, se tiver, por exemplo, se a pessoa que foi presa, o cara que foi preso, tiver mulher, tiver filho ou mulher e tal, então, na verdade, os da outra classe já não vão receber. O valor do benefício é outra coisa que mudou com a reforma da Previdência. Até então, o benefício obedecia o cálculo ali da pensão por morte, porque ele tem muita semelhança com a pensão por morte. Por que a gente diz que tem semelhança? Primeiro, porque essa classe de dependência ela serve para pensão por morte também. Segundo, porque é um benefício que não é pago para a pessoa. Por exemplo, eu me aposento, eu vou receber. Na pensão por morte, eu sou segurado, eu morro, os meus dependentes vão ganhar. O mesmo serve para o auxílio reclusão. A pessoa não vai morrer, mas a pessoa vai para a cadeia, não é a pessoa que recebe, são os dependentes, tá? Então ele tem bastante proximidade com a pensão por morte. E uma das coisas que mudou com a reforma da Previdência foi justamente a forma de cálculo. Porque o benefício ele tinha a forma de cálculo da pensão por morte, mas agora depois da reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, então a partir de então o dependente vai receber um salário mínimo, que é outra coisa que eu acho, né, acho estranho, porque se a pessoa contribuiu, certo? Se o benefício existe, se a pessoa contribuiu antes de ser presa e tal, não vai ser feito a média, não vai ser, enfim, não vai obedecer os critérios que obedecia antes, simplesmente vai ser pago um salário mínimo para o dependente ou para os dependentes. Então, bem resumidamente, esses são os critérios do auxílio reclusão, espero que tenha esclarecido para vocês, tá? E tem algumas coisas com benefício, ele é assim, de fato, né, ele é um benefício muito criticado e de fato eu desconheço no outro país que pague o auxílio reclusão aos dependentes, deve ter, mas eu realmente não sei, tá? Agora, eu queria fazer o seguinte raciocínio com vocês, vamos imaginar o seguinte, o cara é preso, tá? E o cara tem um filho de 10 anos. Então, quem é que vai cuidar dessa criança, né? Às vezes a criança não tem mãe, ou o cara era separado, enfim, ou a mulher é presa e não tem com quem deixar o filho e tal. Então, assim, quem vai receber o benefício é o dependente, certo? Então, se a pessoa deixa um menor, se a pessoa estava trabalhando antes, porque se a pessoa não estivesse trabalhando, a pessoa não vai ter direito, ela tem que ter um número mínimo de contribuições, certo? Ela pagou a Previdência, se ela não pagou, ela não tem direito. Então, a pessoa estava trabalhando, pelo menos durante um período, deixou um menor, tá? E aqui a gente está falando só da questão do menor, da criança. A pessoa deixou um menor para alguém cuidar, porque alguém vai ter que ficar responsável por esse menor. Então, é esse menor que vai receber o benefício de auxílio reclusão. Então, isso que, de certa forma, eu até acho justo, que o menor, né, ganhe o benefício. Eu entendo que, se não tivesse esse auxílio reclusão, fatalmente o Estado ia ter que sustentar essa criança, certo? Claro, às vezes é o caso de uma família rica, não ia precisar, né? Mas a realidade do Brasil é a grande parte da população, infelizmente, pelo menos a maior parte, não é rica, é a minoria. Então, o Estado ia ter que, de qualquer forma, dar um auxílio para essa criança, seja, não sei, indicando um tutor, seja botando essa criança num abrigo para menores. O fato é que o Estado teria que ser responsabilizado, ninguém vai jogar a criança na rua, tá? Então, se é para o Estado ser responsabilizado, para o Estado pagar, dar uma moradia para a criança, alguma coisa assim, isso é dinheiro, isso é imposto, então talvez seja justo que realmente seja pago um auxílio reclusão para essa criança. Porque, de novo, o pai ou a mãe estava contribuindo antes para o INSS. Já para o companheiro ou para a companheira, eu entendo realmente que a situação é um pouco mais complicada, porque vamos supor que o casal não tenha filho, um é preso, seja o homem, seja a mulher, daí vai deixar um benefício para o outro, casal com idade ativa, na casa dos 20, na casa dos 30 anos, então a pessoa ainda vai receber um benefício, daí realmente, porque a pensão por morte no Brasil já é um troço bem aberto, né, digamos assim. Você pode não concordar e tal, mas o fato é que comparado com outros países, o Brasil ele é bem generoso para pagar a pensão por morte, tá? Às vezes o pessoal fica recebendo durante 20, 30 anos. E mesmo tendo condições financeiras de se manter. Então, a questão do auxílio reclusão, tem a questão da renda também, só que às vezes aí eu fico pensando, de fato, poxa, o cara ou a mulher vai preso, né? E daí o companheiro ou a companheira, na idade dos 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, ainda vai receber o benefício. Então, realmente, eu tenho uma certa ressalva com isso, tá? Mas eu acho que isso que é legal, né? Esse benefício, como ele é polêmico, é legal que você comente, que você deixe sua opinião. Então, pra gente ver, pra gente debater tudo isso, tá?
Então, como eu falei, basicamente é isso. Espero ter esclarecido um pouco para vocês dos requisitos do auxílio reclusão, das polêmicas do auxílio reclusão. E se você gostou do vídeo, peço que você curta, que você encaminhe o vídeo para outras pessoas, né? Até para que quando as pessoas falarem de alguma coisa, elas saibam do que estão falando, que às vezes o pessoal critica muito e nem sabe direito como é que funciona. Então, te convido também para se inscrever no canal, até para que na próxima semana a gente possa se encontrar novamente. Te espero lá e um grande abraço!